Olá pessoal, eu sou a Adriele Ribeiro, taróloga, trabalho também com Tamiana, Reiki, várias outras técnicas aí de autoconhecimento, né, de autocura, de trabalhar questões na gente, né, energia, vamos falar assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crenças, né, crenças que nos impedem de ler o tarô. Na verdade, esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo, né, para estudar um pouquinho melhor o tarô. E esse vídeo, gente, ele é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas se bloqueiam de ler o tarô, ou até mesmo de trabalhar com outras técnicas, tá? Isso não funciona só para o tarô. Então, assim, veja onde se encaixa aí na sua vida o que eu vou trazer. E aí as pessoas deixam de lado as ferramentas, elas deixam de lado de ser contribuição, né, para o mundo, para as pessoas ao redor delas, justamente por conta dessas crenças, tá? Então hoje eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Para quem quiser seguir nesses estudos, né, quiser entender um pouco melhor o tarô, a gente tem um grupo de estudos aí no Telegram que está na descrição do vídeo aí, o link, né, do grupo, então quem sentir pode estar acessando também. Se inscrevam no canal para receber aí os outros vídeos, tem vídeos de N coisas aqui, então se inscreve aí para estar recebendo aí, participando. Então vamos lá. Pra gente começar, eu vou explicar para vocês o que é o sistema de crenças, tá? Eu vou explicar isso de uma maneira bem resumida, da forma como eu trabalho. Existem N abordagens para explicar isso, mas eu vou explicar, assim, eu vou trazer de uma maneira bem simples, tá? O nosso sistema de crenças, gente, são coisas que a gente acredita, né, que a gente tomou como verdadeiro aquilo para nós. E a gente vai carregando isso ao longo da vida e em muitos casos fortalecendo o que aquilo representa para nós. Então, o que acontece? A base do nosso sistema de crenças, ela é formada desde o momento que a gente está lá na barriga da mãe até os 7 anos de idade, mais ou menos, tá? Nesse período da vida, tudo que a gente escuta, que a gente vê acontecer, que as pessoas falam que acontece, né, ali com a gente, que traz alguma coisa pra gente, vai lá para essa base desse sistema de crenças, tá? Então, um exemplo bem simples. Se alguém falar para você que dinheiro é ruim quando você tava, sei lá, com 4 anos, você absorve aquela crença e aí depois lá com 20, 30 anos você percebe que você não consegue ter uma relação bacana com o dinheiro por conta dessa crença. Eu tô dando um exemplo simples, tá, gente? Mas dependendo do caso, são outros contextos, mas é mais para vocês entenderem. Por quê? Se eu tenho essa crença na minha base, né, no meu sistema ali, no que tá moldando a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou agir segundo aquela crença representa para mim, tá? E isso não é consciente. É isso que é muito importante vocês entenderem. Então, Adriana, eu não acho que dinheiro é ruim, mas como é que você sabe, né? Inclusive no vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor como descobrir isso também. Por quê? Porque não necessariamente tem que estar na sua cara. Muito pelo contrário, né? Eu vou dar um exemplo. Tudo que está acontecendo na sua vida agora é você que está criando. Tudo, 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 tudo. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa que eu não gosto. Justamente, essa criação que você não quer, ela tá vindo do seu inconsciente, lá de trás do que você não tá vendo. Porque ele que está criando a sua vida. Não é só o que você está pensando, o que você está pensando cria também. Mas o que está lá atrás é justamente o que te sabota, tá? Então, quando a gente fala de sabotadores, são coisas que a gente não tá vendo, né? Porque se eu tivesse vendo, às vezes eu ainda conseguia ali movimentar em cima daquilo. Então, como eu não tô vendo, aquilo vem, age na minha vida, aí eu fico literalmente, né, com muita raiva disso, mas não adianta, eu preciso sanar, eu preciso descobrir o que é. Para trabalhar isso, existem N formas, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o tarô. Eu trabalho com alguns conceitos de leis também, enfim. Mas hoje eu vou trazer para vocês o que isso é e o que causa, tá? Para quem tá fazendo o acompanhamento aí dos vídeos do tarô, a gente pode descobrir quais crenças são essas que nos limitam, né, através do próprio tarô. Tá? Então, como que a gente faz? A gente vai fazer tiragens ali que traz à tona o que essas crenças são para nós, tá?
Por que eu tô trazendo isso a respeito do tarô? Porque existem muitas crenças a respeito do tarô. Já existem crenças culturais, né, coletivas, de que às vezes isso não é bacana, ou de que não é bom, ou de que isso é aquilo, ou de quem faz isso é isso. Então tudo isso é crença. A gente não tem crença só do que a gente ouviu ou viveu na nossa infância. A gente tem crença do coletivo, da nossa família, da nossa cultura, né, que envolve a cidade, o estado, o país, o mundo. A gente tem muita crença, né, assim, em torno de nós. E nem por isso eu não vou conseguir criar o que eu quero. Muito pelo contrário, é quando eu começo a ter consciência disso, é que aí eu consigo alterar tudo isso. E também, gente, existem crenças que a gente traz de outros momentos, de outros tempos, de antes, né, da gente nascer, vamos falar assim. Então, às vezes a gente vai lá, trabalha uma crença, mas às vezes fica um pouquinho mais de coisa, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo e entender o porquê que aquilo tá com tanta dificuldade, né, de transmutar, de mudar, de sair dali, tá? Então, tem essa possibilidade também. Então, eu vou trazer um exemplo de uma crença básica em relação ao tarô, que muita gente tem, mas não percebe, tá? Isso, eu passei por isso, eu percebi isso em mim, de tanto que eu levei até um tempo para falar, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Mas quando eu comecei a fazer leitura, eu tinha muita dificuldade em fazer leitura de futuro. E aí você fala assim, nossa, mas como assim, né, Adriele? Porque todo mundo gosta muito do oráculo, né, de qualquer tipo de oráculo, justamente por ele trabalhar com o futuro, né? E eu não trabalhava com o futuro, olha isso, né? Então, como que eu trabalho com o oráculo sem ser com o futuro? Porque, por exemplo, quando eu tô identificando uma crença, eu tô trabalhando com o oráculo no passado, porque eu tô indo lá ver onde aquela crença foi criada, que crença que é, por que ela tá trazendo isso pra mim. E às vezes eu tô trabalhando muito no presente. Então, o meu trabalho, até por conta das outras técnicas que eu usava ele muito presente e passado para liberar a coisa do passado, né, pra pessoa começar a criar um futuro diferente. Lógico que eu via ali possibilidades, mas eu não fazia tanto leitura, vamos sentar e vamos fazer a leitura do futuro. E aí eu fui perceber o porquê que eu não fazia isso. Inclusive, o que eu indico para vocês? Façam visualizações, né, projeções do que vocês estariam trabalhando no tarô para ver como que vocês percebem isso. Porque como que eu percebo que eu tenho uma crença, tá? Quando eu tô fugindo de alguma coisa, quando eu tô rodando, né, em círculo e eu não resolvo algo, quando eu fico apavorado, tá? Então, fulano, senta aqui, lê pra mim o futuro, lê pra mim tal coisa, né? E aí eu já fico apavorada, já começo a me passar mal. Ou seja, eu já estou sentindo que tem alguma coisa ali que eu não quero, né? Então, o meu corpo físico, ele mostra muito. Na verdade, gente, é o corpo físico que vai trazer pra vocês essa questão de crença, tá? É falta de ar, sei lá, é dor em algum lugar específico, esse apavoramento, né? Então, assim, eu sei que eu vou ter que ler pra pessoa e eu tô apavorado, né? Ou eu tô querendo ler tarô pra mim, pra perceber alguma coisa em mim e parece que eu já tô até morrendo, e aí na hora que você vira ali as cartas, né? Nada faz sentido, você não entende nada, você não interpreta nada, você não sabe nem o que é aquilo, o que você tá fazendo ali, quem sou eu, né? Então, isso já mostra por si só que tem uma crença ali, tá? Gente, como que funciona uma crença para vocês entenderem por que ela causa tudo isso em mim? Se eu tenho uma crença, provavelmente eu sinto que ela me serve para alguma coisa, por mais que seja absolutamente inconsciente, tá? Então, veja bem, quando eu tô fazendo um trabalho e aquela crença vem e eu começo a passar mal, o que eu estou percebendo? O que eu tô achando? Imagina que eu sou uma criança, tá? E a criança, ela tá achando que aquela crença é o brinquedo dela, né? E você vai lá e vai tirar. Então ela não quer, ela fica apavorada, tá? Então esse é um exemplo de mexer numa crença. Então, Adriele, mas essa crença, ela não tá servindo pra nada na minha vida, pra nada, né? Mas a pessoa que tá ali no inconsciente, a criança, principalmente se for a criança, ela não entende isso. Ela olha para aquilo e fala assim, isso aqui me serviu, isso aqui me protegeu, isso aqui
eu gosto disso, enfim, são N justificativas, pode ser 1 milhão de coisas, tá? Não importa. A questão é que você precisa transmutar, resolver aquilo. E aí, quando você vai lá puxar da criança, ela não quer. Ela dá essa esperneada, que é onde você sente esse contexto, vamos falar assim, né? Isso, na verdade, gente, vem muito da definição do que a gente fala do ego, tá? O que é o ego? Também vou explicar dentro do meu ponto de vista, do que eu já percebi, do que eu já trabalhei, tá? O ego, gente, ele é tudo que separa, tá? Então, a partir do momento que eu acho que uma coisa é boa ou é ruim, ou eu acho que uma tá pra cima, a outra tá pra baixo, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra cá, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Toda vez que eu julgo, que eu defino, que eu tenho uma rigidez em cima de alguma coisa, isso tudo é ego, né? São formas, pensamentos, são energias que eu defini que era aquilo, né? E por isso eu não faço nada de diferente na minha vida, né? Eu não acesso à consciência. O que é consciência? Consciência é você unir tudo, é você entender que tudo é uma coisa só e não tem separação. Portanto, eu não sinto esse desespero, eu não sinto esse apavoramento, entende? Então eu vou unir tudo isso, tá? Quando eu faço uma liberação de crença, eu faço um trabalho assim, é isso que eu tô fazendo. Eu tô integrando aquela parte que eu excluí de mim, que eu escondi, coloquei lá debaixo do tapete. Eu tô trazendo ela pra cá, integrando ela a mim. Quando o pessoal fala de luz, de sombra, de eu tenho que olhar, é isso, tá? Agora, a parte mais incrível é que geralmente essa sombra, geralmente essa questão que eu não tô querendo trabalhar, ela não é o bicho de 7 cabeças que eu acho que é, tá, gente? Isso é muito importante ressaltar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa horrorosa, às vezes pode ser mesmo pelo nosso julgamento, né? Porque se eu acho que algo não é bom, que é ruim, que dói, que é isso, que é aquilo, é um julgamento que eu tenho daquilo, né? É ego. Então, quando eu saio desse espaço de julgar, de fazer esse drama todo, aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquilo e, consequentemente, como eu vou tirar o medo de lado, o que vai acontecer? Eu vou olhar para aquilo com um pouquinho mais de leveza. E aí eu vou falar, nossa, não é que não era nada daquilo que eu estava pensando mesmo, né? E não é que integrou, e não é que passou, e não é que foi embora, e não é que resolveu, né? Então, quando eu olho para isso, muita coisa na minha vida vai ficando mais leve, tá? E com o tarô, gente, é a mesma coisa. Por quê? Como eu disse, tem algumas crenças que são muito chaves. Por exemplo, essa que eu vou trazer, que é a crença da morte, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito essa questão de eu não vou ler futuro porque eu posso ver a minha morte, eu posso ver a morte de alguém, eu posso ver alguma coisa muito ruim, e aí o que eu vou fazer, né? E na verdade, no meu caso, eu trazia isso por ser um contexto mais antigo, né, da minha existência, vamos falar assim, mas eu usava isso para não fazer algo, tá? Então nem era esse o ponto. Ah, você tava com medo de ver, você vê morte, porque na verdade, gente, olha que interessante. Depois que eu limpei, que eu resolvi isso, e eu comecei a fazer leituras de futuro melhor, obviamente, porque eu não tinha mais aquilo ali atrapalhando, né? Então eu conseguia fazer, era muito mais leve. Pergunta se eu já vi morte alguma vez no tarô, nunca vi, né? Então, assim, não tinha a ver com isso, tinha a ver com aquilo ser uma muleta onde eu me firmava para não ter que atender, para não ter que chegar nas pessoas, porque aí se eu falasse, vamos supor que eu faço atendimento para a pessoa não gosta e eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar magoada, eu não vou atender mais, entende? Então tudo isso era uma coisa nada a ver, sabe? Nada a ver mesmo, porque na verdade eu não atendo para agradar, eu atendo para trazer o que tem que ser trazido. O trabalho é diferente, né? Existe outro ponto aqui. Então eu tô trazendo para atendimento, para dar exemplo, porém, isso, se você ler só para você, esse é um dos motivos de você ter dificuldade de interpretar. Por quê? Porque se eu tenho uma crença que está sendo uma muleta para mim, né? E eu vou abrir o tarô e eu vou ver que alguém vai vir e vai arrancar minha muleta, então aí é onde eu começo sei lá, a trazer 1 milhão de motivos para não ler, para não conseguir interpretar, para não enxergar a carta, para não ver realmente o que a carta é e o que ela está me falando,
tá? Então, Adriele, eu vou lá e vou, da noite pro dia, eu vou conseguir liberar isso e vai ficar tudo certo? Não, tá? Não é assim que funciona também, é um processo e é um aprendizado, tá? Lógico que tem algumas coisas que são um pouquinho mais desafiadoras para nós, tá? Porém, você vai lá, faz aquela interpretação, vê que não é bem aquilo, aquilo já libera um caminho imenso para você, e aí você começa a trabalhar melhor, e quando for o momento, chegar outra, você vai perceber essa outra e você vai fazendo assim, tá? Então, como pode ser mais leve, tá? O processo não é, eu vou pegar e todo dia vai ter uma crença e todo dia vai ser esse sofrimento, não. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu trouxe o exemplo da morte, por quê? Porque muita gente usa isso de muleta, tá? Então, observem, façam uma projeção, façam uma visualização. E se um dia eu ler o tarô e eu ver a minha morte, a minha, não é nem das pessoas que eu amo, às vezes pode ser das pessoas que você ama, ver o que é mais pesado pra você, né? E aí, na hora que aquele sentimento vier, dá uma acolhida nele e olha pra ele e fala, peraí, né? O que eu penso sobre a morte? Eu acho que a morte é o fim, né? Ou não? Porque geralmente as pessoas não têm medo da morte, tá, gente? Sim, pasmem, é isso. As pessoas não têm medo da morte. Às vezes elas têm medo do que vai acontecer depois, às vezes elas têm medo do que vai acontecer com quem ficar aqui. Enfim, não é necessariamente do morrer, a não ser que você pense, sei lá, eu acho que a morte é o fim e depois que eu morrer eu vou deixar de existir e nunca mais eu vou ser nada, sabe? Então, isso é a crença. Então, como eu posso transmutar isso? Eu vou trazer o inverso, né? Então, como seria eu perceber a morte de uma maneira diferente? Como seria eu perceber que não é nada disso? O que tem além disso para mim? No caso, o tarô, ele pode trazer uma dica, um aprendizado, um conselho para você integrar a energia daquele conselho. Então, se eu tô com medo da morte, qual que é o conselho que o tarô me dá? Deixa eu integrar a energia desse conselho, né? Eu não preciso, às vezes, nem ficar olhando a carta e ficar lá descrevendo 10 páginas do que significa aquilo para eu entender. Não, pega o arcano, né? Sei lá, pega o arcano que saiu, olha para ele e deixa ele com você meia hora, um dia. Deixa eu integrar essa energia desse arcano, deixa eu olhar, deixa eu entender, porque ele tá trazendo alguma coisa para mim, tá? Então, gente, entender a energia de um arcano não é só saber na teoria o que significa, tá? O arcano, ele tem uma energia que ele representa muito grandiosa e que aí você pode estar integrando aquela energia, realmente trazendo para a sua vida, e não necessariamente você precisa entender na lógica e explicar detalhadamente o que aquilo é, tá? Porque esse tipo de leitura é diferente, tá? É lógico que se você estiver lendo para outra pessoa, você vai precisar explicar, tá? Mas existem outras possibilidades, é isso que eu quero trazer, tá? Então, o que eu indico para vocês? Observem. O que para mim com o tarô é pesado, né? Então, eu não tô conseguindo interpretar as cartas, eu tô fazendo tiragem e não tô entendendo. O que é que tem pra mim aqui que eu não percebi? Eu tô com medo, sei lá, de acessar minha intuição. Eu tô com medo de interpretar errado. Eu tô com medo de falar alguma coisa pra alguém e a pessoa me julgar ou brigar comigo. Percebam o que tem aí pra vocês, tá? Então, alguma coisa tem aí. Como que eu percebo isso? Pelo meu próprio corpo, pelo que eu sinto. Então, quando eu pergunto assim pra vocês, se você acessar completamente a sua intuição e fazer aquele jogo maravilhoso e a pessoa acessar tudo isso e você conseguir levar toda essa consciência e ser aquela coisa uau, incrível, isso é pesado pra você? O seu corpo fica, parece que tá apanhando de alguém? Então, percebe? É aí que você vê que tem alguma coisa, tá? Então, entendam que vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, vocês estão aqui para ser tarólogos grandiosos, exatamente isso. Independente se vocês querem atender para outras pessoas ou se é só para vocês, tá? Vocês estão aqui para ser esses tarólogos realmente grandiosos que acessam informações, que é informação de luz, de consciência, de contribuição para a vida de vocês e para outras pessoas, se vocês quiserem também, tá? Então, o que
não tá permitindo que você seja essa pessoa grandiosa, tá? Então, olha só, visualiza essa questão grandiosa que eu tô trazendo para vocês. Traz essa energia e vê, é ruim, é pesado? O que realmente nesse cenário é pesado para mim? Então, assim, acessa esse cenário, observa ele e vê o que realmente te incomoda ali. Me incomoda é a pessoa, me incomoda sou eu, me incomoda é acessar a minha intuição, me incomoda é o tarô, me incomoda é o que as pessoas vão pensar de mim quando descobrir que eu leio o tarô, tá? Então, observem tudo isso. Me incomoda ver o futuro ou me incomoda ver o passado? Ou me incomoda ver a verdade do que está acontecendo comigo agora, tá? Observa, vê o que está pesado e aí vocês vão começar, pode anotar, começa a trazer isso, aí você vai pegar o tarô e você vai falar, olha, eu já descobri isso e isso, e aí? O que eu faço agora? Me ajuda aqui, né? E o tarô, ele vai trazer aí, né, muita contribuição, muita luz para vocês nesse sentido, tá? Eu indicaria que vocês fizessem tiragens intuitivas em relação a isso, porque isso vai ser uma questão que cada um vai ter a sua, tá? No curso, eu vou trabalhar isso de uma maneira mais pontual, vamos falar assim, tá? E eu vou realmente fazer um acompanhamento, que eu acho isso muito importante. Porém, existe essa possibilidade aí que eu tô trazendo para vocês. Então, para você que já lê, que já entende um pouquinho melhor, você pode tentar fazer isso. Ou você pode pedir a ajuda de alguém em quem você confia, pode ser um tarólogo ou um terapeuta, alguém que possa auxiliar você realmente, né, a liberar isso aí. Tá? Então vê o que funciona aí melhor para você. Gente, não se sintam presos em ter que fazer sozinhos, tá? Eu gosto muito dessa abordagem, de olhar para mim, de ver o que tem ali, de trabalhar isso. Para mim é mais leve fazer assim, de tanto que eu uso muito o tarô para essa abordagem de autoconhecimento, né? Mas tem coisa que às vezes a gente precisa da ajuda de alguém para olhar, para entender melhor, para absorver melhor, para de repente olhar os cantinhos ali que a gente não tá vendo. E aí nesse momento vocês podem pedir ajuda para alguém também, tá? Gente, então é isso. O vídeo de hoje foi mais para abordar um pouquinho desse contexto, né, do que atrapalha às vezes a gente a fazer as leituras. Então, chamem aí no grupo, chamem aí nos comentários, tragam dúvidas de vocês ou experiências que vocês já tiveram, conta pra gente e qualquer dúvida a gente vai conversando, vai gravando mais vídeos e vai trazendo mais informação sobre isso, tá ok? Beijo, gratidão para quem tá assistindo o vídeo e até o próximo vídeo.